Escrevi este livro para poucos. Digo para poucos porque os muitos nem o aceitam, nem o compreendem, nem o querem. Quando saiu a primeira edição de Um Matrimônio Perfeito, 1950, houve um grande entusiasmo entre os estudantes de todas as escolas, lojas, religiões, ordens, seitas e sociedades esotéricas. O resultado desse entusiasmo foi a formação do movimento gnóstico, que começou com alguns poucos compreensivos e logo se tornou completamente internacional. Muitos estudantes do ocultismo estudaram esse livro. Poucos o compreenderam. Muitos, entusiasmados pelo tema encantador de O Matrimônio Perfeito, ingressaram nas fileiras do movimento gnóstico. Hoje, podemos contar nos dedos aqueles que não saíram do movimento gnóstico. Muitos juraram lealdade diante do altar da gnose, mas, na verdade, quase todos quebraram seus juramentos. Alguns pareciam verdadeiros apóstolos, duvidar deles até parecia um sacrilégio. Porém, com o tempo, tivemos que nos convencer, com infinita dor, que também eram traidores. Muitas vezes bastou a esses falsos irmãos ler um livro ou escutar um novo conferencista recém-chegado à cidade para se retirarem do movimento gnóstico. Nesta batalha, pela Era de Aquário, que inicia dia 4 de fevereiro de 1962, entre 2 e 3 horas da tarde, tivemos que aprender que o abismo está repleto de equivocados sinceros e de gente de boas intenções. O matrimônio perfeito e o Cristo cósmico constituem a síntese de todas as religiões. Escolas, ordens, seitas, lojas, yogas, etc. Lástima que tantos que encontraram a síntese prática dela tenham saído, para caírem no intrincado labirinto das teorias. Conta a tradição que, no centro do labirinto, existia a síntese, isto é, o lábaro do templo. A palavra labirinto, etimologicamente, vem da palavra lábaro. Lábaro era um machado de duplo fio, símbolo da força sexual, masculina e feminina. De fato, quem encontrava a síntese comete a maior das tolices quando sai do centro e volta aos complicados corredores de todas as teorias que formam o labirinto da mente. O Cristo e a magia sexual representam a síntese religiosa. Se fizermos um estudo comparativo das religiões, descobriremos que no fundo de todas as escolas, religiões e seitas esotéricas existe o falismo. Recordemos de Peristera, a ninfa do cortejo de Vênus, transformada em pomba pelo amor. Lembremos da Vênus virtuosa. Recordemos as procissões do deus Priapo, na velha Roma Angusta dos Césares. Na velha Roma Augusta dos Césares, quando as sacerdotisas dos templos, cheias de êxtase, portavam majestosamente um enorme falos de madeira sagrada. Com justa razão disse Freud, o fundador da psicanálise, que as religiões têm origem sexual. No matrimônio perfeito, encerram-se os mistérios do fogo,
Todos os cultos ao fogo são absolutamente sexuais. As vestais foram verdadeiras sacerdotisas do amor. Com elas, os sacerdotes célibes alcançaram o adeptado. É lamentável que as modernas vestais, as monjas, não conheçam a chave da magia sexual. É uma lástima que os modernos sacerdotes tenham esquecido a chave secreta do sexo. Sentimos profunda dor ao vermos tantos yogis que ignoram a chave suprema do yoga, a magia sexual, síntese suprema de todos os sistemas de yoga. As pessoas se enchem de horror quando conhecem a magia sexual, porém, não se envergonham quando se entregam aos refinamentos sexuais e a todas as paixões carnais. Aqui tens, querido leitor, a síntese de todas as religiões, escolas e seitas. Nossa doutrina é a doutrina da síntese. Na noite profunda dos séculos, existiram poderosas civilizações e grandiosos mistérios. Jamais faltaram as sacerdotisas do amor nos templos. Com elas praticaram magia sexual aqueles que se tornaram mestres da loja branca. O mestre deve nascer dentro de nós com a magia sexual. No país ensolarado de Quem, lá no Velho Egito, dos faraós, quem divulgasse o grande arcano, a magia sexual, era condenado à pena de morte. Cortavam-lhe a cabeça, arrancavam o coração e suas cinzas eram jogadas aos quatro ventos. No país dos astecas, homens e mulheres, aspirantes do adeptado, permaneciam horas inteiras acariciando-se, amando-se e praticando magia sexual dentro dos pátios dos templos. Aquele que derramasse o vaso de Hermes nessas práticas do templo era decapitado por haver profanado o templo. Todos os sistemas de autoeducação íntima têm, como última síntese prática, a magia sexual. Toda religião, todo culto esotérico tem, como síntese, a magia sexual, o arcano AZF. Nos mistérios de Eleusis, dançava-se nu e havia coisas inefáveis. A magia sexual era a base fundamental destes mistérios. Então ninguém pensava em porcarias, porque o sexo era profundamente venerado. Os iniciados sabem que no sexo opera o terceiro logos. Escrevemos este livro com total clareza. Revelamos o que estava velado. Agora, quem quiser se realizar a fundo poderá fazê-lo. Aqui está o mapa. Aqui está o ensinamento completo. Por haver ensinado a senda do matrimônio perfeito, tenho sido molestado, humilhado, caluniado e perseguido. Porém, isso não me importa. No princípio as traições e as calúnias me doíam muito. Agora me tornei de aço, e as calúnias e traições já não me machucam. Sei muito bem que a humanidade odeia a verdade e detesta mortalmente os profetas. Portanto, é normal me odiarem por haver escrito esse livro. Buscamos uma só coisa, uma só meta, um só objetivo, a cristificação. É necessário que cada homem se cristifique. É necessário encarnar o Cristo. Neste livro, levantamos o véu dos mistérios crísticos. Explicamos o que é o princípio crístico. Convidamos todos os seres humanos a seguirem a senda do matrimônio perfeito, para que consigam a cristificação. Explicamos que o Cristo
não é um indivíduo, mas um princípio universal, cósmico, impessoal, que deve ser assimilado por cada homem mediante a magia sexual. Naturalmente, tudo isso escandaliza os fanáticos. Porém, a verdade é a verdade, e temos que dizê-la, mesmo que nos custe a própria vida. Os ensinamentos do Zen de Avesta, a semelhança dos princípios doutrinários contidos no Livro dos Mortos dos egípcios, contém o princípio Cristo. A Ilíada de Homero, a Bíblia hebraica, assim como as Edas germânicas e os livros sibilinos dos romanos, contêm o mesmo princípio Cristo. Isto é suficiente para demonstrar que o Cristo é anterior a Jesus de Nazaré. O Cristo não é um indivíduo. O Cristo é um princípio cósmico que devemos assimilar dentro de nossa própria natureza física, psicossomática e espiritual, mediante a magia sexual. Entre os persas, o Cristo é Hormuz, Ahura Mazda, o poderoso inimigo de Arimã, Satã, que levamos dentro de nós. Entre os hindus, Krishna é o Cristo. O Evangelho de Krishna é muito semelhante ao de Jesus de Nazaré. Entre os egípcios, o Cristo é Osíris, e todo aquele que o encarnava era de fato um osirificado. Entre os chineses é Fuji, o Cristo cósmico, que compôs o I Ching, o livro das leis, e nomeou ministros dragões. Entre os gregos, o Cristo chama-se Zeus, Júpiter, pai dos deuses. Entre os astecas é Quetzalcóatl, o Cristo mexicano. Entre as Edas germânicas é Balder, o Cristo que foi assassinado por Roder, deus da guerra, com uma flecha de moer d'água. Assim poderíamos citar o Cristo cósmico em milhares de livros arcaicos e velhas tradições que vêm de milhares de anos antes de Jesus. Tudo isso nos convida a aceitar que o Cristo é um princípio cósmico, contido nos princípios substanciais de todas as religiões. Realmente, só existe de fato uma religião única e cósmica. Esta religião assume diferentes formas religiosas segundo os tempos e as necessidades da humanidade. Portanto, as lutas religiosas são absurdas, porque no fundo todas são modificações da religião cósmica universal. Desde este ponto de vista, afirmamos que este livro não está contra nenhuma religião, escola ou sistema de pensamento. O que fazemos nesse livro é unicamente entregar à humanidade uma chave, um segredo sexual, uma chave com a qual todo ser vivo pode assimilar o princípio crístico, contido no fundo de todas as grandes religiões do mundo. Reconhecemos Jesus, Zeus, Júpiter, como novo super-homem, que assimilou totalmente o princípio Cristo e, de fato, se converteu em um Deus-homem. Devemos imitá-lo. Ele foi um homem completo, um verdadeiro homem, no sentido mais completo da palavra. Porém, mediante a magia sexual, pôde assimilar de forma absoluta o princípio do Cristo universal e cósmico. Aqueles poucos,
bem compreensivos, devem estudar o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 a 21. Ali, o devoto do matrimônio perfeito encontrará a pura e legítima magia sexual, ensinada por Jesus. É claro que o ensinamento está em chave, porém, quem tiver entendimento, entenderá intuitivamente. A humanidade moderna cometeu o erro de separar o grande Mestre Jesus de todos os seus antecessores, que, como ele, também se cristificaram. Isto prejudicou a humanidade atual. Necessitamos compreender, cada vez melhor, que todas as religiões formam uma única religião. Maria, a mãe de Jesus, é a mesma Ísis, Juno, Deméter, Ceres, Maia, etc. A mãe cósmica ou Kundalini, fogo sexual, do qual sempre nasce o Cristo cósmico. Maria Madalena é a própria Salambo, Matra, Ishtar, Astarté, Afrodite e Vênus, com a qual temos que praticar magia sexual para despertar o fogo. Os mártires, santos, virgens, anjos e querubins são os próprios deuses, semideuses, titãs, deusas, sílfides, cíclopes e mensageiros dos deuses das mitologias pagãs. Todos os princípios religiosos do cristianismo são pagãos. Quando as formas religiosas atuais desaparecem, seus princípios serão assimilados pelas novas formas religiosas do futuro. É necessário compreender o que são as Imaculadas Concepções. É necessário saber que só com o matrimônio perfeito nasce o Cristo no coração do homem. É indispensável despertar o fogo de Kundalini ou o fogo do Espírito Santo para encarnar o Cristo. Quem desperta Kundalini se transforma, como Ganimedes, na águia do Espírito, para subir ao Olimpo e servir como copeiro aos deuses inefáveis. É lamentável que os sacerdotes católicos tenham destruído tantos documentos, tantos tesouros valiosos da antiguidade. Felizmente, nem tudo puderam destruir. Durante o Renascimento, alguns livros maravilhosos foram descobertos por valorosos sacerdotes. Assim, Dante Alighieri, Boccaccio, Petrarca, Erasmo, etc., conseguiram traduzir, apesar das perseguições do clero, obras famosas como a Ilíada e a Odisseia, de Homero, verdadeiros livros de ciência oculta e magia sexual. Traduziram também a Eneida, de Virgílio, a Teogonia, os Trabalhos e os Dias, de Hesíodo, a Metamorfose, de Ovídio, e outros escritos de Lucrécio, Horácio, Tíbulo, Tito Livio, Tácito, Apuleio, Cícero, etc. Tudo isso é gnosticismo puro. Realmente é lamentável que alguns ignorantes abandonem a gnose para seguir sistemas e métodos que ignoram a magia sexual e o matrimônio perfeito. Nós investigamos todos os grandes tesouros gnósticos. Esquadrinhamos o fundo de todas as religiões arcaicas e encontramos a chave suprema da magia sexual, no fundo de todos os cultos. Agora, entregamos este tesouro, esta chave à humanidade doente. Muitos lerão esse livro, mas poucos o compreenderão. Este é unicamente um livro sobre magia sexual. Aqueles que estão acostumados a ler milhares de livros por simples curiosidade intelectual perderão de fato
a oportunidade de estudar a fundo esta obra. Não basta ler esse livro às pressas. Equivocam-se os que assim pensam. É necessário estudá-lo. Profundamente e compreendê-lo totalmente. Não só com o intelecto, mas em todos os níveis da mente. O intelecto é unicamente uma pequena fração da mente. O intelecto não é toda a mente. Quem compreender esse livro unicamente com o intelecto, não o terá compreendido. Só a meditação interna é possível compreendê-lo em todos os níveis da mente. Só com a meditação interna é possível compreendê-lo em todos os níveis da mente. É indispensável praticar magia sexual para obter a cristificação. Neste livro, o leitor encontrará a chave suprema da autorrealização íntima. Não somos contra nenhuma religião, escola, seita, ordem ou loja, porque sabemos que todas as formas religiosas são manifestações da grande religião cósmica universal infinita, latente em cada átomo do cosmos. Nós só ensinamos a síntese de todas as religiões, escolas, ordens, lojas e crenças. Nossa doutrina é a doutrina da síntese. Pratica-se magia sexual no cristianismo esotérico. Pratica-se magia sexual no Zen budismo. Pratica-se magia sexual entre os yogis, iniciados. Pratica-se magia sexual entre os sufis maometanos. A magia sexual foi praticada em todos os colégios iniciáticos de Troia, Egito, Roma, Cartago e Eleusis. A magia sexual foi praticada nos mistérios maias, astecas, incas, druidas, etc. A síntese de todas as religiões, escolas e seitas é a magia sexual e o Cristo cósmico. Nós ensinamos a doutrina da síntese. Essa doutrina jamais poderia ser contra as diversas formas religiosas. Nossos ensinamentos se acham contidos em todas as religiões, escolas e crenças. Se o leitor fizer um estudo sério de todas as religiões do mundo, encontrará o falo e o útero como síntese de todos os mistérios. Não se conhece religião ou escola de mistérios onde estejam ausentes o Cristo cósmico e os mistérios do sexo. A doutrina da síntese não pode prejudicar ninguém porque é a síntese de todas. Convidamos todos os devotos de todos os cultos, escolas e crenças para fazer um estudo comparativo de religiões. Convidamos os estudantes dos diversos sistemas de autoeducação íntima para estudar o esoterismo sexual de todas as escolas secretas de mistérios. Convidamos todos os yogis para que estudem o sexo yoga e o tantrismo branco da Índia, sem o qual nenhum yogi poderá obter a liberação absoluta. A magia sexual e o Cristo formam a síntese de todo o estudo esotérico, seja qual for seu nome, forma religiosa ou sistema educacional. Os ataques que temos sido vítimas, as perseguições, os anátemas, as excomunhões, etc., deve-se à ignorância e à falta de estudo. Qualquer forma religiosa ou sistema esotérico se enriquece com a síntese. A síntese não pode prejudicar ninguém. Esta é a doutrina da síntese.
Amamos profundamente todas as formas religiosas. Sabemos que elas são a manifestação amorosa da grande religião cósmica universal. No matrimônio perfeito, acha-se a suprema síntese religiosa. Deus é amor e sabedoria. No Cristo e no sexo, encontra-se a última síntese de todas as lojas, ordens, escolas, seitas, sistemas e métodos de autorrealização íntima, tanto no Oriente quanto no Ocidente, tanto no Norte como no Sul. Paz inverencial. Samael A1VO. Introdução do livro O Matrimônio Perfeito.